Você consegue imaginar ser abandonada pela própria filha, à beira da morte, sozinha em casa? Na história de hoje, uma mãe deixa a própria mãe apenas com um bilhete frio: resolva você mesmo. O que ninguém imaginava é que essa avó ainda escondia algo capaz de mudar tudo. Antes de continuar, comenta de que cidade você está assistindo. E se inscreve no canal para não perder mais histórias. O sol da manhã entrava timidamente pelas frestas das cortinas quando Marina abriu os olhos. Aos 78 anos, cada despertar era uma pequena vitória contra o tempo e contra a doença que lentamente consumia suas forças. O câncer havia sido diagnosticado há 6 meses, e desde então, sua vida se transformará em uma rotina de dores, remédios e consultas médicas que pareciam nunca terminar. Ela tentou se mover na cama, mas uma dor aguda atravessou seu peito como uma lâmina afiada. Marina deixou escapar um gemido baixo, tentando não fazer barulho. Não queria incomodar Paula, sua filha, que certamente já estava cansada de cuidar dela. A culpa era um peso constante em seu coração. Culpa por estar doente, culpa por precisar de ajuda, culpa por existir como um fardo na vida de sua única filha. Paula, chamou com voz fraca, esperando ouvir os passos apressados que costumavam vir em resposta. Mas só havia silêncio. Um silêncio denso e perturbador que fazia a casa parecer maior e mais vazia do que realmente era. Marina tentou novamente, um pouco mais alto. Paula, querida? Você está aí? Nada. Apenas o tic-tac implacável do relógio na parede, marcando cada segundo de sua solidão. Com muito esforço, Marina conseguiu alcançar o criado mudo ao lado da cama, procurando pelo celular. Seus dedos trêmulos e inchados pelos efeitos da quimioterapia mal conseguiam segurar o aparelho. Foi então que ela viu um papel branco dobrado, preso sob o copo d'água que Paula sempre deixava para ela. Com o coração acelerado e uma sensação ruim no estômago, Marina desdobrou o bilhete. A letra de Paula, geralmente caprichosa, estava apressada, quase raivosa. Mãe, não aguento mais. Você sempre foi egoísta, e agora na doença continua sendo. Eu tenho uma vida, tenho sonhos que deixei de lado por sua causa. Resolva você mesma seus problemas. Encontre alguém que te aguente, porque eu não consigo mais. Não me procure. Paula. As palavras dançavam diante dos olhos de Marina enquanto lágrimas começavam a escorrer por seu rosto enrugado. Ela leu o bilhete 3 vezes, como se uma releitura pudesse mudar o significado daquelas palavras cortantes. Cada frase era uma punhalada em seu coração já fragilizado pela doença. Como sua filha, a menina que ela criará sozinha depois que o marido as abandonara, poderia fazer isso? Marina lembrou-se de todos os sacrifícios que fizera por Paula. Trabalhará em 2 empregos para pagar a escola particular, abdicara de relacionamentos para se dedicar à filha, dormir em colchões velhos para que Paula tivesse uma cama nova. E agora, quando mais precisava, estava sendo abandonada da mesma forma que fora abandonada décadas atrás. A dor no peito intensificou-se, mas Marina não sabia mais se era física ou emocional. Provavelmente as duas coisas misturadas em uma agonia que parecia não ter fim. Ela olhou ao redor do quarto. O quarto que um dia fora cheio de vida, de risos, de conversas até tarde da noite com Paula. Agora era apenas um espaço frio onde ela esperava a morte chegar. Tentou se levantar, mas suas pernas não responderam. O corpo estava fraco demais, consumido pela doença e pela falta dos remédios que deveria ter tomado há horas. Marina olhou para a mesinha ao lado da cama. Os comprimidos estavam lá, mas sua filha não deixará água suficiente. Seria capaz de arrastar-se até a cozinha? Enquanto pensava no que fazer, memórias inundaram sua mente. Paula aos 5 anos, pulando em sua cama aos domingos de manhã, pedindo panquecas de café da manhã. Paula aos 15, chorando seu primeiro término de namoro, enquanto Marina afagava seus cabelos e dizia que tudo ficaria bem. Paula aos 25, formando-se na universidade, agradecendo a mãe em seu discurso emocionado. O que havia acontecido entre aquela Paula e esta que a deixará sozinha? Marina sabia que nos últimos meses fora difícil para ambas. A doença tornará irritadiça, exigente, às vezes até cruel. Mas era a dor falando, eram os remédios bagunçando seus pensamentos, era o medo da morte transformando-a em alguém que não reconhecia. Eu fui uma boa mãe, sussurrou para o quarto vazio, como se precisasse se convencer disso. Eu tentei. Deus sabe que eu tentei. Mas as palavras soavam vazias mesmo para seus próprios ouvidos.
Será que tinha sido boa o suficiente? Será que suas exigências nos últimos meses haviam apagado décadas de amor e dedicação? Marina apertou o bilhete contra o peito, como se pudesse absorver de volta as palavras cruéis que ele continha. O telefone tocou, fazendo-a dar um pequeno sobressalto. Com dificuldade, atendeu, esperando que fosse Paula ligando para dizer que tudo aquilo era um erro, que voltaria para casa. Mas era apenas uma gravação automática do hospital, lembrando de sua consulta para daqui a 2 dias. Marina desligou sem ouvir até o fim. 2 dias. Como chegaria ao hospital em 2 dias se mal conseguia sair da cama? Como sobreviveria sozinha quando cada respiração era um esforço? O pânico começou a se instalar em seu peito, apertando como uma mão invisível que queria acabar com o pouco de vida que ainda lhe restava. Marina fechou os olhos, tentando controlar a respiração, tentando pensar com clareza. Precisava de um plano. Precisava sobreviver. Não apenas pela vida em si, mas para mostrar a Paula, e a si mesma, que ainda havia força nela, que ainda valia a pena lutar, que não era o fardo inútil que o bilhete a fizera sentir que era. Com determinação renovada, ainda que frágil, Marina agarrou-se à beira da cama e começou o lento processo de tentar se levantar. Cada movimento era uma batalha, cada centímetro uma conquista. E enquanto lutava, uma única pergunta ecoava em sua mente: como chegamos a este ponto? Marina conseguiu, após 20 minutos de esforço doloroso, sentar-se na beira da cama. Suas pernas balançavam sem força, e ela precisou segurar firme no criado mudo para não cair. A tontura era intensa, e por um momento, o quarto girou ao seu redor em um turbilhão de cores desfocadas. Ela fechou os olhos, respirando profundamente, tentando ancorar-se à realidade. Quando a tontura passou, Marina olhou para a foto emoldurada na parede à sua frente. Ela e Paula, 10 anos atrás, em uma viagem à praia. Ambas sorriam amplamente, bronzeadas pelo sol, com os cabelos bagunçados pela brisa marinha. Aquela viagem tinha sido especial, uma celebração pela promoção de Paula no trabalho. Elas haviam conversado sobre sonhos e planos futuros durante longos passeios na areia. Onde foi que tudo começou a desmoronar? Marina murmurou para si mesma. Talvez tivesse sido 3 anos atrás, quando Paula trouxe Rafael para jantar. Marina ainda lembrava do incômodo que sentirá ao ver o rapaz, bonito, educado, mas havia algo em seus olhos que não inspirava confiança. Ela expressara suas reservas, delicadamente no início, mas Paula não quisera ouvir. As discussões sobre Rafael se tornaram cada vez mais frequentes e acaloradas. Você nunca acha que ninguém é bom o suficiente para mim? Paula gritara em uma dessas discussões. Você quer me manter sozinha para sempre, para ser sua companhia. As palavras haviam doído profundamente porque continham um fiapo de verdade que Marina não queria admitir. Sim, ela tinha medo de ficar sozinha. Sim, ela tinha dificuldade em imaginar Paula construindo uma vida separada da dela. Mas não era egoísmo, era amor, era preocupação, era um instinto protetor que nunca abandonara desde que Paula nascerá. Rafael acabou terminando o relacionamento 6 meses depois, deixando Paula devastada. E Marina, em vez de apenas confortá-la, não resistir em dizer: eu avisei. Essas 2 palavras simples abriram uma ferida que nunca cicatrizou completamente. Paula perdoara eventualmente, ou pelo menos fingira perdoar, mas algo mudará entre elas desde então. Depois veio a questão da casa. A velha casa onde Marina criará Paula, onde cada cômodo guardava memórias preciosas. A casa estava se deteriorando, precisando de reparos caros que Marina não podia pagar com sua aposentadoria modesta. Paula sugerira vender e usar o dinheiro para comprar um apartamento menor e mais prático para ambas morarem juntas. Mas Marina se recusará veementemente. Aquela casa era mais do que paredes e telhado, era o único pedaço de seu falecido marido que ainda restava, era o jardim que ela cultivara por décadas, era a árvore que Paulo plantara dias antes de morrer em um acidente de carro, deixando Marina grávida e sozinha aos 25 anos. Você vive no passado, mãe. Paula havia dito, frustrada. Você se apega a coisas que já se foram e não deixa ninguém seguir em frente. Talvez Paula tivesse razão. Marina sabia que tinha dificuldade em deixar ir, em aceitar mudanças. O diagnóstico de câncer apenas intensificara essa característica. Ela se tornará mais controladora, mais exigente,
mais desesperada por manter algum tipo de ordem em uma vida que estava claramente escapando de suas mãos. Quando a doença foi descoberta, Paula imediatamente se ofereceu para cuidar dela. Você cuidou de mim a vida toda, agora é minha vez, ela dissera, com lágrimas nos olhos. Marina sentirá-se grata e culpada ao mesmo tempo, grata pelo amor que ainda existia entre elas, culpada por aceitar esse sacrifício. Nos primeiros meses, foi até bonito. Paula cozinhava refeições especiais, acompanhava-a nas consultas, pesquisava sobre tratamentos alternativos na internet. Mas à medida que o tratamento se prolongava e a condição de Marina não melhorava, algo começou a mudar. Paula ficava mais impaciente, mais irritada, mais distante. Marina percebera, mas em vez de abordar a situação com delicadeza, deixará seu próprio medo e frustração tomarem conta. Começara a fazer exigências, queria comidas específicas, reclamava se Paula chegasse 10 minutos atrasada de uma consulta, criticava a forma como a casa era limpa. Não é tão difícil fazer as coisas do jeito certo, ela dizia frequentemente, sabendo que cada palavra era uma pequena crueldade, mas incapaz de parar. Uma noite, 3 semanas atrás, tiveram a pior discussão de todas. Paula chegará tarde de uma reunião no trabalho, uma reunião importante para uma possível promoção que ela vinha trabalhando por meses. Marina, que esperara horas pela medicação noturna, explodira. Você não se importa se eu vivo ou morro, gritara. Tudo o que importa é seu trabalho, sua carreira, sua vida. Paula ficará pálida, tremendo. Como você pode dizer isso? Eu desisti de praticamente tudo para cuidar de você. Perdi a promoção porque precisei faltar tanto. Meus amigos nem me ligam mais. Minha vida inteira gira em torno da sua doença. Ninguém pediu para você desistir de nada. Marina retrucara, sabendo que estava sendo injusta, mas as palavras já haviam saído. Você está certa, Paula dissera em voz baixa, perigosamente calma. Ninguém pediu. Eu escolhi. E talvez tenha sido o maior erro da minha vida. Paula saíra do quarto naquela noite, e desde então, uma parede invisível mas impenetrável se erguera entre elas. Conversavam apenas o necessário, evitavam olhar nos olhos uma da outra, moviam-se pela casa como dois fantasmas que compartilhavam o mesmo espaço mas não a mesma realidade. Marina sabia que deveria ter se desculpado. Deveria ter reconhecido os sacrifícios de Paula, deveria ter sido grata em vez de amarga. Mas seu orgulho, aquele orgulho teimoso que a sustentara através de tantas adversidades na vida, não permitia. E agora, sentada sozinha na beira da cama, segurando aquele bilhete cruel, Marina entendia que havia empurrado sua filha longe demais. Ela olhou para o espelho na parede oposta e viu o reflexo de uma mulher que mal reconhecia. Magra demais, pele cinzenta, olhos fundos cercados por círculos escuros. Quando se tornará tão assustadora? Quando deixará de ser a mãe forte e amorosa para se tornar esta criatura ressentida e exigente? Eu fiz isso, sussurrou para seu reflexo. Eu causei isso. A aceitação veio como uma onda fria, envolvendo-a completamente. Sim, Paula fora cruel ao abandoná-la. Mas Marina também fora cruel, cruelmente exigente, cruelmente crítica, cruelmente indiferente aos sacrifícios que sua filha fizera. Como poderiam consertar isso? Seria possível consertar? E mais importante, Marina teria chance de tentar, ou morreria aqui, sozinha, com as últimas palavras entre elas sendo repletas de mágoa e ressentimento? Essas perguntas sem resposta pairavam no ar enquanto Marina finalmente conseguia ficar de pé, apoiando-se pesadamente na beira da cama, preparando-se para a longa jornada até a cozinha. Cada passo era uma negociação entre a vontade de viver e a tentação de simplesmente desistir. Marina apoiava-se nos móveis enquanto avançava pelo corredor. Seus pés descalços pareciam feitos de chumbo, arrastando-se pelo chão de madeira. O corredor parecia se estender infinitamente à sua frente. Na parede, fotografias contavam a história de sua vida, seu casamento, Paula bebê, Paula criança, Paula adulta. Uma linha do tempo que culminava neste momento de solidão. Marina parou, ofegante, o suor escorrendo por suas têmporas. Sua visão ficava turva, e ela precisava dos remédios urgentemente. A dor no peito irradiava para seu braço esquerdo em ondas pulsantes. Só mais um pouco, encorajou-se. Você consegue. Mas suas pernas tremiam violentamente. Teve que se sentar no chão, encostando na parede.
O mundo girava, e náusea subia em sua garganta. Foi então que ouviu o telefone tocando insistentemente na sala. Com renovada determinação, Marina se levantou. Precisava atender. Podia ser alguém que pudesse ajudá-la. Finalmente chegou à sala e caiu no sofá, estendendo a mão trêmula para o aparelho. Alô? Sua voz saiu fraca. Dona Marina. Aqui é Carla, da drogaria. Seus remédios estão prontos. A senhora vai buscar hoje. Marina sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Paula sempre buscava os remédios toda sexta-feira. Mas Paula não estava mais lá. Carla, sua voz quebrou. Eu preciso de ajuda. Dona Marina. A senhora está bem. Como uma represa se rompendo, tudo saiu. Marina contou sobre Paula, sobre o bilhete, sobre estar sozinha. As palavras saíram entrecortadas, entremeadas por soluços. Meu Deus, Carla sussurrou. A senhora tem algum vizinho? Algum amigo? Marina pensou. Desde que a doença começara, isolara-se completamente. Recusava visitas, não queria ser vista debilitada. Paula tentará convencê-la a manter contato, mas Marina fora inflexível. Não tem ninguém, admitiu. Tá bom, escuta, Carla falou com firmeza. Vou mandar meu filho levar seus remédios aí. Ele também vai trazer comida. Não precisa pagar hoje. Qual o endereço? Marina deu o endereço, sentindo gratidão imensa por aquela mulher que mostrava mais compaixão do que sua própria filha. Carla, obrigada. Você não tinha obrigação. Todo mundo precisa de ajuda às vezes, Dona Marina. Meu filho estará aí em meia hora. Depois que desligou, Marina permaneceu no sofá, exausta. Olhou ao redor, os mesmos móveis de décadas, as mesmas cortinas. Paula sempre quisera modernizar, mas Marina resistira. Agora, cercada por essas histórias, sentia-se sufocada. Na mesa de centro, havia revistas que Paula comprará. Debaixo delas, Marina viu um envelope. Era uma carta que Paula começara mas nunca terminara. Marina hesitou antes de ler. Querida mãe, há coisas que preciso dizer mas não sei como. Eu te amo mais do que você imagina, e é por isso que está tão difícil. Ver você definhar, ver a doença roubando pedaços de você todos os dias, é como morrer junto. Eu acordo com medo de entrar no seu quarto e encontrar você. A carta parava ali, inacabada. Marina segurou o papel, finalmente entendendo. Paula não estava apenas cansada, estava com medo de perdê-la. Esse medo se manifestava como raiva, distanciamento, uma tentativa de se proteger da dor inevitável. Marina lembrou-se de quando Paula tinha 8 anos e seu hamster morrera. Paula não chorara, ficará irritada por semanas. O pediatra explicará que algumas crianças lidam com a perda através da raiva quando se sentem impotentes. Ela ainda é aquela menina, Marina murmurou, assustada com algo que não pode controlar. A compreensão não justificava o abandono, mas oferecia uma explicação. Paula estava fugindo da morte, da impotência de assistir alguém que ama sofrer. A campainha tocou. Marina se arrastou até a porta. Do outro lado estavam jovens segurando sacolas da farmácia e comida. Dona Marina. Sou o Lucas, filho da Carla. Posso entrar? Marina assentiu. Lucas entrou, demonstrando preocupação. A senhora não está bem, disse com gentileza. Vamos fazer assim. Primeiro seus remédios, depois comida, e conversamos sobre o que fazer. Pode ser. Marina sentiu os olhos marejarem. A bondade de estranhos quando os próximos falharam era reconfortante e triste. Lucas a ajudou a voltar ao sofá e buscou água na cozinha. Trouxe os comprimidos organizados e ficou ao lado enquanto ela tomava cada um. Depois aqueceu a sopa e insistiu que comesse metade. Minha mãe disse que sua filha foi embora, perguntou cuidadosamente. Foi, Marina respondeu. Isso deve ser difícil. A empatia do rapaz quebrou algo dentro de Marina. Eu a afastei, confessou. Fui terrível nos últimos meses. Exigente, cruel. Ela tinha direito de ir. Lucas ficou quieto, pensando. Minha avó teve câncer também. Ficou impossível no final. Gritava, dizia coisas horríveis. Mas a gente sabia que não era ela, era a dor, o medo.
A senhora acha que quem ama a gente deve desistir quando ficamos difíceis? Não, Marina admitiu. Mas também não devemos abusar do amor delas. Verdade, Lucas concordou. Mas todo mundo tem um ponto de ruptura. Talvez sua filha precise de tempo. Não significa que não ame a senhora. Suas palavras ofereciam conforto frágil. Marina terminou a sopa, sentindo-se melhor com comida e remédios no sistema. Dona Marina, Lucas disse, a senhora não pode ficar sozinha. É perigoso. Tem alguém que possa vir ficar uns dias? Marina balançou a cabeça. Eu me isolei de todo mundo. Foi escolha minha. Então precisamos mudar isso. Tem centro de dia? Assistência social? Enfermeira? Não tenho dinheiro para enfermeira, Marina disse. E não quero ir para centro de dia. Lucas suspirou. Com respeito, mas a senhora não tem muitas opções. Ou aceita ajuda, ou a situação vai piorar rápido. Marina sabia que ele estava certo, mas admitir isso significava admitir sua total vulnerabilidade. Era uma pílula amarga de engolir. As horas seguintes passaram em uma névoa surreal. Lucas permaneceu com Marina, fazendo ligações, pesquisando opções em seu celular, organizando a cozinha e deixando tudo ao alcance dela. Ele demonstrava uma maturidade e compaixão impressionantes para alguém tão jovem. Encontrei um programa da prefeitura, anunciou ele eventualmente. Atendimento domiciliar para idosos. Uma enfermeira pode vir todos os dias, pelo menos por algumas horas. A lista de espera é longa, mas tem um número de emergência para casos urgentes. Marina ouvia enquanto Lucas fazia a ligação, explicando a situação com detalhes precisos e sem drama desnecessário. Ela observava com admiração. Aqui estava um rapaz que nem a conhecia, dedicando horas de seu dia para ajudá-la, enquanto sua própria filha a havia abandonado. Conseguimos, Lucas disse após desligar. Uma enfermeira vai vir amanhã de manhã às 9 para fazer uma avaliação. Dependendo da avaliação, ela pode começar a vir diariamente a partir da semana que vem. Obrigada, Lucas, Marina disse, sua voz carregada de emoção. Você é um bom menino. Sua mãe deve ser muito orgulhosa. Lucas sorriu, um pouco envergonhado. Ela tentou me criar direito. Olha, eu preciso ir agora, tenho que voltar para a farmácia, mas vou ligar para a senhora mais tarde para ver como está. E amanhã venho aqui de manhã para garantir que a enfermeira chegou. Pode ser. Depois que Lucas saiu, a casa voltou ao silêncio. Mas era um silêncio diferente agora, não mais opressivo e aterrorizante, mas contemplativo. Marina tinha seus remédios, tinha comida ao alcance, e tinha pelo menos uma perspectiva de não estar completamente sozinha daqui para frente. Ela pegou o celular, olhando para o nome de Paula na lista de contatos. Seus dedos pairaram sobre o botão de ligar, mas hesitou. O que diria? Por favor, volte. Desculpe por ser um fardo. Eu te amo. Todas essas coisas pareciam simultaneamente insuficientes e excessivas. Em vez disso, Marina decidiu escrever. Puxou o caderno que sempre mantinha na gaveta da mesa de centro, um caderno onde costumava anotar receitas, listas de compras, pequenos pensamentos. Virou para uma página em branco e começou a escrever. Paula, eu li o bilhete que você deixou. Não vou mentir, ele partiu meu coração. Mas depois que a dor inicial passou, comecei a entender. Você tem razão sobre muitas coisas. Eu tenho sido egoísta. Tenho sido exigente. Tenho transformado minha doença em uma arma para controlar você, e isso é imperdoável. Quero que você saiba algumas coisas. Primeiro, eu não espero que você volte. Você tem todo o direito de viver sua vida, de perseguir seus sonhos, de ser feliz sem o peso da minha doença nas suas costas. Segundo, eu sinto muito. Sinto muito por todas as vezes que fui cruel, por todas as vezes que não reconheci seus sacrifícios, por todas as vezes que deixei meu medo e minha dor se transformarem em veneno direcionado a você. Terceiro, e mais importante, eu te amo. Sempre amei, desde o primeiro momento em que te segurei nos braços. Você foi a melhor coisa que já aconteceu comigo, e se eu falhei em demonstrar isso nos últimos meses, é porque a doença me transformou em alguém que eu não reconheço. Eu não sei quanto tempo me resta. Pode ser semanas, pode ser meses, pode ser até anos se eu tiver sorte. Mas independentemente de quanto tempo seja,
quero que você saiba que eu morro feliz por ter sido sua mãe. E se você decidir que não quer me ver de novo, vou entender e vou respeitar sua decisão. Mas se houver uma parte de você que ainda me ama, que ainda se importa, gostaria de ter a chance de fazer as pazes antes que seja tarde demais. Não por mim, mas por você. Porque viver com arrependimento e culpa depois que eu for pode ser um peso tão grande quanto cuidar de mim é agora. Pense sobre isso. Sem pressão, sem expectativas. Apenas pense. Com todo o meu amor, mãe. Marina releu a carta 3 vezes, fazendo pequenas correções. Então dobrou-a cuidadosamente e colocou-a em um envelope. Escreveu o nome de Paula na frente e deixou o envelope na mesa de centro, onde sua filha certamente o veria se decidisse voltar para buscar mais roupas.